Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com jogos do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar esse vídeo aqui falando de Santos e Atlético Paranaense. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense. Já o Atlético Paranaense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Cruzeiro. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Santos teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Atlético Paranaense teve derrota para o Bolívar na Libertadores. O Santos está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Atlético Paranaense está na 7ª colocação. Tenta uma vitória para subir posições. No Campeonato Brasileiro, o Santos chega para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma vitória. Já o Atlético Paranaense chega para essa partida 3 jogos sem saber qual é uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo time do Santos não ser muito confiável e pelo Atlético Paranaense deixar de poupar alguns titulares para o jogo da Libertadores na terça-feira contra o Bolívar, acredito num jogo para empate, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Internacional e Corinthians. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Cuiabá. Já o Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Vasco. Os dois times tiveram um jogo no meio de semana. O Internacional perdeu do River Plate pela Libertadores. Já o Corinthians venceu o News Old Boys pela Copa Sul-Americana. O Internacional está na 12ª colocação. Já o Corinthians está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Internacional chega para essa partida 6 jogos sem saber qual é uma vitória. Já o Corinthians chega para essa partida 8 jogos sem saber qual é uma derrota. O Corinthians tenta quebrar um tabu nesse jogo. Não ganha do Internacional no Beira-Rio desde 2016. Já o Inter tenta quebrar um tabu também nesse jogo. O Internacional não vence o Corinthians desde 2018. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, o Internacional que vem para essa partida em crise, que precisa voltar a vencer diante do seu torcedor, contra um Corinthians que vem na sua melhor fase na temporada, mas não costuma ter bom desempenho fora de casa. Jogo para empate, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Goiás e Fortaleza. O Goiás no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Grêmio. Já o Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Bragantino. Os dois times tiveram um jogo da Copa Sul-Americana no meio de semana. O Goiás perdeu do Estudiantes. Já o Fortaleza venceu o Libertad. O Goiás está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. O Goiás que chega para essa partida 3 rodadas sem saber qual é uma derrota no campeonato. Já o Fortaleza 23 derrotas consecutivas no campeonato. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pela sequência de maus resultados que o Goiás vem atravessando dentro da Serrinha, eu acredito que o Fortaleza pode ganhar esse jogo. Mesmo o Fortaleza sendo um time estável e que não consiga desempenhar bons jogos fora de casa. Eu vou de 1-0 Fortaleza. Agora vamos falar de Fluminense e Palmeiras. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Santos, como já mencionado. Já o Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o América Mineiro. Os dois times tiveram um jogo da Libertadores no meio de semana. O Fluminense empatou contra o Argentino Júnior. Já o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro. O Fluminense está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras está na 3ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para quem sabe assumir pelo menos a vice-liderança. O Fluminense chega para essa partida como o único time que não perdeu em casa no Campeonato Brasileiro ao lado do Botafogo. Já o Palmeiras chega para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota. Tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Palmeiras não ganha do Fluminense dentro do Maracanã desde 2017. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Fluminense ter os desfalques do Nini e do André para esse jogo, e o Palmeiras ter voltado a conseguir uma sequência de bons resultados, eu vou dar um voto de confiança para o Fluminense nesse jogo. Eu vou de 2-1 para o Fluminense. Agora vamos falar de São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Bahia. Já o Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Flamengo. Os dois times tiveram um jogo no meio de semana. O São Paulo perdeu do São Lourenço na Copa Sul-Americana. Já o Atlético Mineiro perdeu do Palmeiras na Libertadores. O São Paulo está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. Já o Atlético Mineiro está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para também subir posições. O São Paulo chega para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma vitória. Já o Atlético Mineiro chega para essa partida 10 jogos sem saber qual é uma vitória. O Atlético Mineiro que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Atlético Mineiro não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2017. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado a gente tem o São Paulo que atravessa sua maior sequência de jogos sem vencer no comando do Dorival. Do outro, um Atlético Mineiro que chega para essa partida em crise. Jogo para empate, eu vou de 1-1.
Agora vamos falar de Vasco e Grêmio. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Corinthians, como já mencionado. Já o Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Goiás, como já mencionado. Como nenhum dos dois times está na Libertadores ou na Copa Sul-Americana, os dois times tiveram a semana inteira livre para trabalhar. O Vasco está na 28ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para quem sabe iniciar uma recuperação. Já o Grêmio está na 4ª colocação, tenta uma vitória para quem sabe ele assumir a vice-liderança. O Vasco nesse Campeonato Brasileiro ainda não venceu uma partida dentro de casa. Em 5 jogos em São Januário perdeu todos os 5. Chega para essa partida vindo de 4 derrotas consecutivas. Já o Grêmio chega para essa partida defendendo um tabu. O Grêmio não perde do Vasco desde 2018. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu vou resumir 3 coisas do que vai acontecer nesse jogo. O Vasco vai fazer o primeiro gol em São Januário no Campeonato Brasileiro. Vai jogar como nunca, mas vai perder como sempre. Eu vou de 2-1 pro Grêmio nesse jogo. Agora vamos falar de Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o Atlético Paranaense, como já mencionado. Já o Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Coritiba. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Botafogo teve vitória contra o Guarani pela Copa Sul-Americana. Já o Cruzeiro teve a semana inteira livre para trabalhar. O Cruzeiro está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. Já o Botafogo está na liderança, tenta uma vitória para se isolar cada vez mais na liderança. O Cruzeiro chega para essa partida 3 jogos sem saber como a vitória. Já o Botafogo chega para essa partida 13 jogos sem saber como a derrota. O Botafogo que tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Botafogo não vence o Cruzeiro desde 2016. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Cruzeiro vir mostrando dificuldade de fazer bons resultados diante do seu torcedor, e pelo Botafogo ser o melhor visitante líder do campeonato, eu não acredito em outro resultado que não seja mais uma vitória do Botafogo. Eu vou de 1-0 Botafogo. Agora vamos falar de Coritiba e Bragantino. O Coritiba no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Botafogo, como já mencionado. Já o Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Fortaleza, como já mencionado. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Bragantino teve empate contra o América Mineiro pela Copa Sul-Americana. O Coritiba está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Bragantino está na 6ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Bragantino que chega para essa partida tentando quebrar um tabu. O Bragantino nunca venceu o Coritiba dentro do Couto Pereira. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Bragantino vem de um excelente resultado contra o Fortaleza, é de se reconhecer, vem fazendo uma campanha acima das expectativas. Mas pelo Coritiba jogar em casa e ter a oportunidade de sair da zona de rebaixamento pela primeira vez no campeonato, acredito que o Coritiba não vai deixar essa oportunidade passar. Eu vou de 2-1 Coritiba. Agora vamos falar de Bahia e América Mineiro. O Bahia no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou contra o São Paulo, como já mencionado. Já o América Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Palmeiras, como já mencionado. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O América Mineiro teve empate contra o Bragantino na Copa Sul-Americana, como já mencionado. Já o Bahia teve a semana inteira livre para trabalhar. O Bahia está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o América Mineiro está na 19ª colocação, tenta uma vitória para iniciar uma recuperação. O América Mineiro que tenta conseguir sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Ao lado do São Paulo, é o único time que ainda não venceu fora de casa no campeonato. O Bahia chega para essa partida 8 jogos sem saber como a vitória. Já o América Mineiro chega para essa partida 7 rodadas sem saber como a vitória no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo mau momento dos dois times, é difícil enxergar um dos dois times vencer nesse jogo. Acredito que o placar mais aceitável para esse jogo seja um empate, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Cuiabá e Flamengo. O Cuiabá no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Internacional. Já o Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu o Atlético Mineiro, como já mencionado. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Cuiabá teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Flamengo teve vitória na Libertadores contra o Olímpia. O Cuiabá está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir mais posições. Já o Flamengo está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter ali na vice-liderança. O Cuiabá chega para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota, vem de 3 vitórias consecutivas. Já o Flamengo chega para essa partida 11 jogos sem saber como a derrota, contando Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, vem de 3 vitórias consecutivas também. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Cuiabá vem fazendo uma campanha acima das expectativas no Campeonato Brasileiro, vem no seu melhor momento em 2 anos na Série A.
mas eu acredito que o Cuiabá não vai resistir contra esse Flamengo. Eu vou de 2-1 pro Flamengo nesse jogo. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!